Bom, mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, terça-feira, tem jogo do Flamengo. Mais tarde, ainda são 2 da tarde, o jogo é só 9. E eu fiz pela primeira vez, não pela primeira vez, mas pela primeira vez em grande quantidade, eu fiz compras na Amazon aqui nos Estados Unidos. Elas realmente chegam rápido, como a gente vê. Mas acabou que uma das compras atrasou, cara. Incrível que pareça, atrasou. Graças a Deus eu ainda ia ficar aqui por uns dias e aí deu tempo de chegar. Essas aqui são as caixas, né, das compras que eu fiz. Eu não fiz unboxing de caixa porque, enfim, acho que não é o caso, né? São só livros. E eu queria mostrar um pouquinho dos livros que eu pedi na Amazon. Por que eu quero mostrar os livros, né? Porque esses livros, eles são livros que não tem em português e, consequentemente, acho que quase todos eles ou todos eles não vendem no Brasil, né? Tem como tu fazer uma compra, mas seria uma compra internacional, né? Desses livros aqui. E aí sai um pouquinho caro, então é ruim. Mas eu priorizei principalmente o fato deles não terem em português, ou seja, não tem tradução desses livros aqui. Todos eles não têm tradução, pelo menos assim, conhecida, né? Eu botei no chat GPT, pedi pra ele me mostrar, e realmente eu verificava, né? E eu via que não tinha realmente uma tradução em português para esses livros aqui. Esses livros aqui, eles são livros que vão falar sobre... Não é que eles vão falar sobre, né? Eles falam sobre vários assuntos diferentes, mas eles são livros de pessoas que são de uma vertente, chamada vertente tradicionalista, do René Guénon. Digamos assim, ele é o maior, como é que se fala? Ele é o autor mais importante, mais conhecido da vertente tradicionalista, que é uma vertente que vai estudar, trabalhar e falar sobre religião comparada, simbolismo, artes tradicionais, ciências tradicionais. Também vai falar um pouco sobre a crise moderna, né? E, enfim, falar um pouco de sociedades, civilizações tradicionais, antigas e orientais também. Também vai falar de metafísica oriental. Então vai pegar um pouco de tudo isso aí. Não são orientalistas, ou seja, não são aqueles autores alemães do século XIX, século XX. Não é isso, mas é uma vertente um pouco diferente, né? E aí eu vou pegar aqui cada um desses livros, vou falar um pouquinho sobre eles. Eu não sei nada, né, porque eu ainda não li, mas eu vou falar um pouquinho sobre a capa, né. Enfim, esse aqui é o Jean Rane. Ele é um autor que vai falar mais sobre cristianismo, sobre simbolismo e sobre algumas ideias cristãs mais tradicionais também. Então aqui a gente tem Sacred Royalty, From the Pharaoh to the Most Christian King, né. Então, falando sobre a sacralidade da realeza, né, enfim, eu vou passando para cá. A gente tem aqui a transformação da natureza em arte, do Ananda Coomaraswamy. Ananda Coomaraswamy também é um dos autores mais importantes do tradicionalismo. A gente tem aqui o Syed Hossein Nasr, que foi um grande amigo do Wolfgang Smith. Para quem conhece o Wolfgang Smith, sabe que ele foi um autor muito referenciado pelo Olavo de Carvalho, né? Um grande autor católico, que fala sobre filosofia e ciência moderna. E aqui é o amigo dele, né, o Syed Hossein Nasr, que era um muçulmano e fala um pouco sobre o Islã. Ele fala sobre outras coisas também, mas eu comprei os livros em que fala sobre o Islã. Religião, História e Civilização, para aprender um pouquinho da religião dele. Linguagem do Self, né, ou Linguagem de Si, do Chuon. Alguns ensaios sobre filosofia perene. Filosofia perene em outras palavras, seria esse estudo do tradicionalismo, né? Que eles acreditam que existe um conhecimento que é perene e que assim, tem diferentes formas nas diferentes civilizações, mas ainda é o mesmo, né? Aqui outro livro sobre o Islã, do Syed Hossein Nasr também, Ideais e Realidades do Islã, né? Com o prefácio do Titus Burckhardt, que eu conheço esse cara. Esse aqui eu não conheço, mas esse Titus Burckhardt tem uns livros dele também. Não tem muito o que dizer. A Destruição da Tradição Cristã, do Rama Coomaraswamy, que eu acho que ele é irmão do Ananda, que a gente viu agora há pouco. Eu acho que ele vai falar um pouco sobre o Concílio Vaticano II até aqui, apesar de não ser... Assim, quando eu falo tradicionalismo, eu não quero me referir ao tradicionalismo católico, de missa em latim, tridentina e tal, não, nada a ver com isso aqui. Mas esse autor vai talvez tratar um pouco disso, se eu não me engano. Aqui, ó, o Concílio Vaticano II, que é um pouco polêmico para algumas pessoas. Gnose, conhecimento divino, sabedoria divina, né, do Chuon.
Eu não sei exatamente do que ele vai falar aqui, mas eu vou saber algum dia. Ainda do Seyyed Hossein Nasr, ainda sobre o Islã, né? Doutrinas cosmológicas do Islã. Isso aqui é interessante porque a doutrina cosmológica do Islã, ela é muito parecida com a doutrina tradicional cristã da Idade Média. Então é basicamente a mesma coisa. Quando tu estuda uma coisa, tu estuda a outra. Não, assim, eu não quero ser tão taxativo assim, mas é como se fosse isso, sabe? São bem parecidos, assim, cosmologia das duas religiões. Religiões abraâmicas, né? Enfim. The Black Virgin, o Mistério Mariano. Eu não sei do que esse livro vai se tratar, mas ele é do Jean Rane. Bom, talvez fale sobre a Nossa Senhora de uma perspectiva mais esotérica, talvez. Acho que enfim, interessante esse livro aqui. Tem umas imagens aqui no meio que eu dei uma olhada, ó. Bacana. Enfim. Arte e espiritualidade islâmica, ainda do Seyyed Hossein Nasr, né? Eu quase gabaritei ele aqui. Bom, é isso. A gente também tem Tradition et Modernité, do Jean Borrella, ou Jean Borella, que é um autor cristão, que ele vai falar um pouco também dessa linha tradicionalista, mas um pouco de fora, sabe? Ele ainda é um autor tradicionalista, mas ele também vai ter algumas críticas aos autores tradicionalistas, e principalmente ao René Guénon. Ainda não li nada dele, mas eu já conheço ele através do professor Olavo, que sempre recomenda muito também o Jean Borella. Aqui a gente tem a Dança do Shiva, Ensaios na Arte e na Cultura Indiana. Esse aqui é do Coomarasamy, né, que ele vai falar muito sobre hinduísmo. Spiritual Perspectives and Human Facts, do Frithjof Schuon. É basicamente uma coletânea de não sei, escritos do Schuon sobre esse assunto aqui, perspectiva espiritual e fatos humanos. É bacana. O Simbolismo no Tempo Cristão, esse é um livro que eu estava muito afim de ler, do Jean Rane também. Vai falar um pouco sobre as catedrais. Les Sens Perdus de l'Écriture, o sentido perdido, o senso perdido da escritura, né? Tipo, aquilo que a gente perdeu com o tempo, né? Dos sentidos da Bíblia, enfim. Também é do Jean Borella. Acho que sentido não é uma palavra muito certa para se traduzir, né? Mas, assim, o significado, talvez. Enfim. Aqui a gente tem a situação do catolicismo hoje, né? Entre resistência e dissolução. Vai falar um pouco também sobre a crise do Concílio Vaticano II e da nossa perda da sacralidade em muitos sentidos na nossa religião, né? Eu acho que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo sabe, mas eu sou católico, acho que dá pra perceber, né? Apesar dos livros aqui do Islã. Aqui também é falar das fontes bíblicas da metafísica, né? E eu não sei exatamente o que ele quer dizer quando ele fala metafísica aqui. É um assunto que, assim, é uma palavra que ainda me intriga um pouco, porque ela tem vários significados. Mas bora ver o que o Jean Borella tem a dizer sobre isso aqui. São estudos bíblicos aqui, basicamente, né? Mas não no sentido moderno da palavra, ou no sentido comum que se ouve quando se fala estudos bíblicos, né? Eu acho. Bom, esses foram os livros, não tem mais nenhum. Acho que foram 17 ao total. Eu realmente tentei caprichar nesse sentido aqui, porque na última vez que eu viajei pra cá, eu tentei procurar alguma coisa, mas assim, eu não tinha muito autor em mente. Agora eu tenho muitos autores em mente. E aí eu tentei realmente procurar livros que eu não iria achar facilmente no Brasil, pra que eu valorizasse também, né, essa compra. Porque, pô, não é legal, tipo, tu chegar num país e comprar livros que tu tem no Brasil. Então, é acessível e tal. Talvez até seja mais barato comprar no Brasil do que aqui, com tradução em português e tal. Enfim, é isso. Jogo do Flamengo mais tarde. Comprei isso aqui pra mim. Foda-se, comprei mesmo. Perdão, palavrão. E é isso. Não tem muito mais o que mostrar, não. Até queria filmar mais, mas acho que é isso aí.